Olá, pessoal! Eu sou Alex Martins e hoje vou compartilhar algo que toca a vida de todos nós em algum momento: a procrastinação. Talvez você já tenha passado por isso, aquela sensação de saber que precisa fazer algo importante, mas acaba adiando, se distraindo com outras coisas e no final do dia sente aquela frustração por não ter feito o que precisava. Eu estive nesse ciclo muitas vezes e sei o quanto ele pode ser desgastante, tanto mentalmente quanto emocionalmente. Mas ao longo do tempo, eu descobri uma maneira de quebrar esse ciclo vicioso e vou te contar como eu fiz isso usando os princípios do estoicismo. Minha esperança é que, ao compartilhar minha história, você também encontre as ferramentas necessárias para superar a procrastinação e alcançar o que deseja. Houve uma época em que eu vivia constantemente adiando as coisas. Tarefas simples se transformavam em montanhas insuperáveis na minha mente. Cada dia que passava, a lista de coisas por fazer só crescia, e eu sentia como se estivesse sendo engolido por ela. Mas, por outro lado, havia também uma voz interna que me dizia que eu precisava mudar. Eu sabia que se continuasse nesse caminho, as consequências seriam graves. Projetos inacabados, oportunidades perdidas e, o pior de tudo, a constante sensação de estar falhando comigo mesmo. Foi nesse ponto que algo dentro de mim despertou. Comecei a buscar soluções e me deparei com o estoicismo, uma filosofia prática que me prometia o que eu mais precisava: controle sobre minhas ações. Mas, como muitos de vocês talvez já tenham experimentado, o primeiro impulso é sempre resistir à mudança. Eu pensei, será que essa filosofia tão antiga realmente pode me ajudar a resolver um problema moderno como a procrastinação? As dúvidas começaram a surgir. E se for muito complicado? E se não funcionar para mim? A verdade é que em qualquer jornada de mudança, é natural que a gente sinta medo ou ceticismo. Eu me peguei adiando até mesmo o início dessa transformação, exatamente como fazia com todas as outras coisas. Era como se eu estivesse preso em um ciclo de autossabotagem, onde a mudança parecia assustadora demais e a ideia de falhar me paralisava. Mas no fundo, eu sabia que continuar do jeito que estava não era uma opção. A dor de não mudar era maior que o medo de tentar. Foi nesse momento de indecisão que eu encontrei meus mentores, os grandes filósofos estoicos, Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto. Embora nunca tenha tido a chance de conhecê-los pessoalmente, seus escritos se tornaram minha orientação. Marco Aurélio, em particular, me ensinou sobre a importância de focar no que está ao meu alcance. Ele dizia que a maior parte do que nos aflige está fora do nosso controle e que devemos colocar nossa energia apenas naquilo que podemos realmente mudar. Esse conceito foi um divisor de águas para mim. Eu percebi que a procrastinação não era algo que simplesmente acontecia comigo, era uma escolha, uma série de pequenas decisões diárias que eu tinha o poder de mudar. Sêneca me ensinou a entender o valor do tempo. Ele disse que não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito dele. Essas palavras ressoaram profundamente. E Epicteto, com sua ênfase em manter a serenidade diante dos desafios, me mostrou que eu poderia enfrentar meus medos e minhas procrastinações com calma e clareza. De repente, eu não estava mais sozinho nessa luta interna. Eu tinha a sabedoria de séculos ao meu lado. Com essas novas perspectivas, eu decidi agir. O primeiro passo foi simples, mas poderoso: reconhecer que o tempo é o meu recurso mais valioso e que eu não podia mais desperdiçá-lo. Uma das práticas que adotei foi a técnica do memento mori, lembrar que a vida é finita e que cada momento conta. Essa prática me fez perceber que todo minuto gasto procrastinando era um minuto que eu nunca recuperaria. Comecei a aplicar isso nas pequenas coisas do dia a dia. Quando surgia aquela vontade de deixar algo para depois, eu me perguntava: e se hoje fosse meu último dia? Como eu gostaria de passar essas horas? Isso me deu uma nova urgência para agir, não por medo, mas por um profundo respeito pelo tempo que me foi dado. Não foi uma mudança imediata, mas a cada dia eu dava um passo, enfrentava uma tarefa e celebrava cada pequena vitória. Era como se eu estivesse pela primeira vez tomando as rédeas da minha vida. Na jornada para vencer a procrastinação, enfrentei muitos desafios. Havia dias em que a tentação de adiar as tarefas era quase irresistível. As distrações estavam por toda parte: redes sociais, vídeos, conversas casuais, todas pareciam muito mais atraentes do que as responsabilidades que eu tinha.
Mas a essa altura, eu tinha algumas estratégias poderosas ao meu lado. Um dos meus maiores aliados foi a prática de dividir grandes tarefas em partes menores. Isso evitava que eu me sentisse sobrecarregado e me dava a satisfação de completar pequenas etapas ao longo do caminho. Além disso, criei uma rotina diária. Eu percebi que a rotina não era um inimigo da liberdade, mas sim um caminho para ela. Ao estabelecer horários fixos para cada atividade, eu me libertava da indecisão e da inércia. Outro aliado crucial foi a autocompaixão. Eu entendi que não precisava ser perfeito e que cada dia era uma nova oportunidade de tentar novamente. Mas não posso esquecer dos inimigos: a dúvida, o desânimo e, claro, a própria procrastinação, que às vezes se disfarçava de "vou fazer mais tarde". Foi preciso uma vigilância constante, mas com cada pequena vitória, minha confiança crescia e a procrastinação perdia força. Então chegou o momento de enfrentar o meu maior desafio, uma tarefa que eu vinha adiando há meses. Ela parecia monstruosa e intimidante, a ponto de me fazer sentir pequeno e incapaz. Esse era o ponto de não retorno. Ou eu enfrentava essa tarefa de uma vez por todas, ou continuaria preso no ciclo de procrastinação. Com o estoicismo como meu guia, comecei a aplicar todas as lições que havia aprendido. Primeiro, dividi a tarefa em pequenos passos, alguns tão simples quanto abrir um arquivo ou escrever uma frase. Isso evitou que eu me sentisse paralisado pela magnitude do trabalho. Segundo, eu me comprometi a trabalhar na tarefa todos os dias, sem exceção. Não importava se eu avançasse muito ou pouco, o importante era manter a consistência. E, finalmente, adotei a mentalidade de que o processo era mais importante que o resultado. Eu sabia que o estoicismo me ensinava a valorizar o esforço e a disciplina, e não apenas o sucesso final. Ao seguir esses passos, fui avançando, e o que antes parecia impossível começou a se tornar gerenciável. Finalmente, o dia chegou. A tarefa estava concluída. Lembro-me do sentimento de alívio e satisfação que me invadiu, mas não era apenas a conclusão da tarefa em si que me fazia sentir tão bem, era o que ela representava. Eu havia provado para mim mesmo que era capaz de vencer a procrastinação. Aquela montanha de medo e inação que eu havia construído ao longo do tempo finalmente desmoronou. Eu não estava mais à mercê dos meus impulsos e distrações. Eu era o mestre do meu próprio tempo. E esse sentimento, essa vitória pessoal, foi a maior recompensa que eu poderia ter. Com essa conquista, comecei a ver mudanças reais na minha vida. Projetos que antes pareciam impossíveis começaram a ser concluídos. Meu dia a dia ficou mais organizado e eu passei a ter mais tempo para as coisas que realmente importavam para mim. Não só isso, minha confiança cresceu imensamente. Eu sabia que, se podia vencer a procrastinação uma vez, poderia fazer isso de novo. E de novo, a sensação de estar no controle da minha vida era algo novo e poderoso. E ao invés de temer as tarefas e responsabilidades, eu comecei a vê-las como oportunidades de crescimento e autodescoberta. Eu me sentia mais leve, mais focado e mais realizado do que jamais havia me sentido antes. A procrastinação, que antes parecia uma inimiga insuperável, agora era apenas uma sombra do passado. Depois dessa experiência transformadora, eu sabia que não podia guardar essa descoberta só para mim. Comecei a compartilhar o que havia aprendido com amigos, familiares e agora com vocês. Acredito que todos nós temos a capacidade de superar a procrastinação, desde que tenhamos as ferramentas certas e a mentalidade adequada. Voltei à minha vida diária, mas agora com um novo propósito: ajudar outros a perceberem que eles também podem vencer esse inimigo invisível. Porque a verdade é que a procrastinação é algo que todos enfrentamos em algum momento, mas com as estratégias certas, ela não precisa mais ser uma barreira para o nosso sucesso. Ao longo do tempo, continuei aplicando os princípios do estoicismo na minha vida, e embora ainda haja desafios, agora eu os encaro de frente, com confiança. Eu entendi que a procrastinação não é algo que você derrota uma vez e nunca mais enfrenta. Ela pode voltar, mas com as ferramentas que adquiri, eu sei que posso vencê-la sempre que ela aparecer. Essa resiliência, essa capacidade de me levantar e tentar novamente é a maior transformação que o estoicismo me trouxe. Agora, cada dia é uma nova oportunidade para agir, para crescer e para me tornar a melhor versão de mim mesmo. E aqui estou eu, compartilhando essa jornada com vocês. A lição mais importante que aprendi é que a procrastinação não define quem somos. É apenas um desafio a ser superado.
O estoicismo me ensinou que, ao focar no que está ao nosso controle, podemos transformar nossa vida de maneira profunda e duradoura. Se eu posso fazer isso, você também pode. Espero que minha história inspire você a dar o primeiro passo para vencer a procrastinação, para tomar o controle do seu tempo e para viver a vida com propósito e determinação. Porque no final das contas, o maior presente que podemos dar a nós mesmos é o de viver plenamente, sem arrependimentos, fazendo cada momento valer a pena. Para mais conteúdos inspiradores, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Até breve!